nossa situação quanto seres humanos, né? O que tem chegado a nós dessa tragédia no Rio Grande do Sul é muito pouco do que realmente tem acontecido lá. Eu não sei se é bom ou se é ruim. Se a gente fica triste porque todas as informações não são acessadas por nós, ou se a gente se alegra pela ignorância, por não compreender o quão ruim nós somos, quanto indivíduos, quanto sociedade, em que momento nós nos perdemos, quão grave foi a nossa queda, quão profunda foi a nossa escolha pelo mal, como a gente consegue reconhecer que somos inimigos de Deus, aqueles que não o receberam. Tem acontecido muita coisa brutal, bárbara, desumana, que faz com que as águas se tornem parte do problema, e não um problema por completo. Por incrível que pareça, a ação humana diante de uma tragédia, às vezes é pior, porque ela é consentida, ela é racional. Você imagina que diante de uma tragédia alguém consiga promover outra tragédia na vida das pessoas? Isso tem acontecido lá no Rio Grande do Sul. E a gente estava conversando acerca da maldade. E a gente estava conversando também acerca de um show que teve no Brasil há pouco tempo atrás, de um artista. E a gente estava conversando acerca dos valores que se perderam. E a gente chegou na conclusão: a gente passa nesse momento, enquanto geração, um problema de honra. Nós não sabemos o que é honra. E esse princípio basilar tem destruído toda a nossa sociedade. É incrível como a questão da honra não tem chegado nem às nossas igrejas. Nós não entendemos o significado de honra. E o nosso objetivo hoje, em nome de Jesus, é que o Espírito Santo fale, para que nós venhamos a refletir acerca de honra e chegarmos a um entendimento do que é honra, de acordo com a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, entregamos nas tuas mãos todo esse culto, Senhor. Tudo é para ti, tudo é adoração. Te adoramos com louvores, te adoramos com a nossa presença, te adoramos com a nossa vida, te adoramos com os nossos bens. Que em nome de Jesus tu use o teu servo, para que a tua palavra seja ministrada, para que de forma alguma eu venha a ser, Senhor, um impeditivo, para que a tua palavra flua. Retira de mim, Senhor, qualquer traço de personalidade, de querer impregnar alguma visão pessoal acerca da tua palavra, mas que a tua palavra flua através de mim, e que o Espírito Santo fale aquilo que ele quer falar. Que o Senhor me use como instrumento, para que a tua palavra seja, Senhor, dita nessa noite. Usa o teu servo, sensibiliza o coração da tua igreja, em nome de Jesus, que a tua palavra seja proclamada. Amém, aleluia. Abram as suas Bíblias em Marcos 6, a partir do versículo 1. Para a mídia versão NAA, certo, irmãos? Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra, e os seus discípulos acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilharam, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As tuas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E admirava-se da incredulidade deles. Jesus percorria as aldeias vizinhas ensinando. O que é honra? Honra significa, na palavra latim, honor, é reconhecimento. Honra é você saber com quem você está falando. Às vezes as palavras, elas são sinônimos, elas são utilizadas no nosso dia a dia, a gente não tem entendimento do que elas realmente querem dizer. Para tentar entender o que é honra, eu geralmente costumo explicar uma pequena história que eu aprendi há muitos anos atrás. A história fala que um pastor muito famoso
foi pregar num município, aqui no interior do Ceará. Nesse município que ele foi pregar, todo mundo estava se preparando. E a TV local estava anunciando que esse pastor iria para aquela igreja fazer uma pregação. A igreja era uma igreja simples. E ele estava aproveitando o momento que ele estava viajando para aquele município para fazer uma visita àquela igreja. Todos os irmãos estavam mobilizados. E um irmãozinho que trabalhava na igreja mostrava um serviço fora do comum. Esse irmãozinho limpava tudo. Todas as cadeiras estavam brilhantes. O púlpito estava brilhando. Ele preparou a água, ele preparou o som, ele preparou tudo. Tudo estava lindo. A equipe do pastor, quando chegou às 5 horas da tarde, olhou todo aquele apego na igreja, e a igreja maravilhosa. E o pastor viu como a igreja estava bonita, a igreja estava iluminada, a igreja estava linda. E a irmã pegou, falou para o irmãozinho que arrumou a igreja inteira e disse: parabéns, o pastor está querendo elogiar você, quer conversar com você ao final do culto, a igreja ficou maravilhosa. E ele não respondeu nada. Ela olhou incrédula para o rapaz, e o rapaz continuou ali, limpando uma coisa ou outra, ajeitando, muito preocupado com a organização do culto. Quando encerrou o culto, a assessora desse pastor procurou uma irmã da igreja e disse: olha, eu queria desde já parabenizar o rapaz que fez a limpeza da igreja. O pastor disse inclusive que vai voltar aqui ano que vem, por conta do trabalho dele. Ela disse: minha querida, o irmão que arrumou a igreja não tem acesso à televisão, ele também não usa celular, e ele é surdo e mudo, ele não faz nenhuma ideia de quem é o pastor. Ele faz isso em todos os cultos, ele faz isso para todos os pastores, ele faz isso para todo mundo que assume o púlpito, ele faz isso em todos os eventos da igreja. Ele honra essa igreja, ele honra Deus. Isso é honra. Honra fala muito menos sobre aquilo que a pessoa é e sobre aquilo que eu sou. Você honra aquilo que é o seu Deus. Você honra aquilo que manifesta características do seu Deus. Se você prestar honra para o presidente da república, e você não presta honra para um irmão, ou para um pastor, ou para alguém que esteja ministrando a palavra, isso fala muito sobre você, não sobre aquele que está pregando. Não é sobre o pastor famoso, não é sobre a profetisa ungida, é sobre você, é sobre mim. A quem nós prestamos honra? A quem nós damos honra? A quem nós reconhecemos? Um dos estágios que nos levou até essa situação é porque nós não aprendemos mais a honrar ninguém. Filhos não honram pais. Filhos não honram a professora. A professora não honra o aluno, que não honra a família, que não honra a escola a qual ela está inserida. E nós criamos uma cultura de desonra que vai chegando até a gente. E nós temos uma geração completamente perdida na desonra. Ela não entende o que é honra. Quando ela vai tratar sobre honra e reconhecimento, ela compara com fama. E fama é completamente diferente de honra. Fama é aquilo que eu tenho para te ofertar, aquilo que eu tenho para te proporcionar entretenimento, prazer, alegria, aquilo que eu consigo te trazer algum escapismo. E por conta disso você me reconhece. Eu estive no shopping center lá em São Paulo e vi uma movimentação gigantesca. Sempre é um famoso. O que ele faz? Ele é famoso e as pessoas o honram. Ele vai para um restaurante, ele não paga a conta, ele passa e as pessoas o fotografam, e as pessoas selecionam um lugar bacana para ele. Sabe por quê? Porque a fama, a honra do mundo está atrelada àquilo que o mundo adora. Se o seu Deus é Mamon, você vai honrar quem? Quem pareça com Mamon. Se o seu Deus é algo erótico, você vai honrar quem?
alguém que tem essas características, que desperte em ti aquele desejo. Uma artista internacional teve no Brasil há pouco tempo. Ela é honrada, ela é considerada um ícone para essa geração, simplesmente porque ela promoveu valores libertinos. Ela quebrou aquilo que era até então a ordem do feminino, o sexo livre, a exposição do corpo. E essa mulher é honrada, ela é reconhecida, ela é verbalizada. É engraçado esse episódio, porque eles olham as obras de Jesus e dizem: isso é maravilhoso, esse homem faz coisas lindas, mas ele é o filho do carpinteiro. A gente conhece os irmãos dele. Como é que eu posso honrar alguém que eu interajo todo dia? Como é que eu vou honrar alguém que não tem uma aura mística, de intocabilidade, de que vive secreto, de que está escondido, de que tem um saber oculto que eu não tenho? Como é que eu vou honrar o menor? Então, quando a gente trabalha de honra para o nosso momento, para o nosso mundo, para a nossa situação, a gente está trabalhando sobre aquela pessoa que tem muito a ofertar, ou que representa muito. Só que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Aquilo que é honra para o Senhor não é honra para nós. Aquele que Jesus chama para o centro não é aquele que o mundo chamaria para o centro. E infelizmente não é aquele que uma boa parte daqueles que se dizem servos de Jesus, discípulos dele, também chamariam para o centro. E aí complica tudo, porque a nossa própria interpretação do que é honra à luz da Bíblia fica condicionada àquilo que a gente entende por honra como hoje. Então eu digo que o Senhor é fofinho, eu não consigo entender o que é dar lugar de honra ao Senhor. Eu não consigo entender o que é primazia. Eu não consigo dizimar, porque eu falo: toda honra é tua, Senhor. Como é que eu digo que toda honra é dele se eu não reconheço que ele é dono da minha vida? E sendo dono da minha vida, ele é dono de tudo que eu tenho, inclusive dos meus bens. E como é que eu posso dizer que eu honro? Eu não reconheço. Talvez a gente só chegue essas pessoas que estejam olhando para o Senhor e dizendo: olha, eu sei dos teus feitos, eu sei do que tu fazes, eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que o Senhor realiza maravilhas. Mas quando eu olho para ti, eu não vejo um instrumento de honra, eu não vejo alguém digno de receber honra. Só que o nosso Senhor é especialista em nos ensinar através da prática. O Senhor nos ensina o que é honra na prática. Eu não sei se os irmãos sabem, mas para o judeu, a mão esquerda significa a mão da imundície. Ela é a mão da desonra, ela é a mão da desonestidade, ela é a mão de onde eu faço as minhas limpezas pessoais. E a direita é o lado da justiça, do correto, do justo. A gente abre em Eclesiastes 10:2. O sábio está à direita e o estulto está à esquerda. Salmo 91, versículo 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. A direita geralmente é o lado da honra. Então quando você iria cumprimentar alguém, você cumprimentava com a direita, você saudava com a direita, você colocava a pessoa à sua direita. O Senhor é a tua sombra, à tua direita, está à tua destra. Quero conversar com os irmãos acerca de um episódio onde Jesus nos ensina o que é honra, sendo ele desonrado, onde ele apresenta para a gente o que é honra na prática.
Abram as suas Bíblias em Marcos, capítulo 3, versículo 1, vamos ler juntos. De novo Jesus entrou na sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, a mão seca, murcha. Estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem da mão ressequida: vem aqui para o meio. Então lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e lhe foi restaurada. Os fariseus saíram dali e com os herodianos logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Vamos fazer um desenho desse episódio, ok? Esse mesmo texto também é tratado em Lucas, capítulo 6, versículos do 6 ao 11, onde ele nos explica que a mão que esse homem tinha, que estava ressequida, era a mão direita. Então vamos fazer o desenho desse indivíduo. Eu quero construir com vocês todo o panorama do que está acontecendo. Ao contrário do que muitos dizem, o Senhor andava nas sinagogas. Eu vejo muita gente dizer: Jesus não ficava em igreja. Não, ficava sim. Jesus ensinava, Jesus andava na sinagoga, Jesus estava no templo. E o episódio mostra Jesus entrando na sinagoga com seus discípulos. Temos já um grupo de personagens chegando: Jesus e os seus discípulos. Os sacerdotes estavam lá também. Eu não sei se vocês sabem, mas as vestimentas dos sacerdotes, ela era linda. Tinham pedras preciosas. E quanto maior a sua hierarquia, mais ela brilhava, mais ela era reluzente, mais o seu lugar de honra era cativo. Então era um lugar onde tinha muita honra. Tudo conversava para que fosse um ambiente de honra, que honrasse ao Senhor e que honrassem aqueles homens que são detentores da palavra do Senhor e da verdade de Deus. Ora, mas o próprio Deus estava entrando ali. Jesus estava entrando com seus discípulos. E o texto nos fala que tinha um homem com a mão ressequida naquele ambiente. Um homem que estava com a mão seca. Nós temos um outro episódio também, onde um indivíduo teve a mão ressequida, que é o rei Jeroboão, em 1 Reis 13, versículo 4. Também narra do indivíduo que estava com a sua mão direita podre, ressequida, minguada, fininha. Então vocês imaginam que esse homem provavelmente ele estava com a mão escondida. Estava escondida. Esse homem era um desonrado. Esse homem nem devia estar ali. Não ali, não naquele lugar, não naquele dia. Estava tudo errado. Ali era um lugar para pessoas perfeitas. Ali era um lugar para honrar a pessoa que merecia ser honrada, o Deus invisível. Mas como eu disse para vocês, o Senhor sempre aproveita a oportunidade para nos ensinar algo. O próprio Deus estava ali, de forma bastante simples. Provavelmente não muito cheiroso, não arrumado, com seus discípulos. A sinagoga, os olhares para Jesus, a vontade de pegar ele na mentira, o interesse de desonrá-lo, de mostrar que ele não é um detentor da lei, e nem um mestre como ele era chamado pelos seus discípulos. O interesse era proporcionar desonra a Jesus, para que a fama dele caísse por terra, e os sacerdotes mantivessem a sua postura de detentores da verdade de Deus, aqueles que guardam a lei, aqueles que podem manipular a palavra, aqueles que a recitam.
não aquele mal apresentado. Então, se para aqueles homens Jesus não era digno de honra, imagina um homem com a mão direita ressequida. A única mão que esse homem tinha funcional era a mão da imoralidade, da sujeira, da limpeza física, a mão do recolhimento de lixo. Era a única mão que estava exposta, provavelmente. Mão escondida, mão secreta. Eu não sei vocês, mas eu já tive a minha mão ressequida. Eu já tive aquilo que me desonrava, e eu escondia, porque eu achava que escondendo eu estava protegido da minha desonra, e as pessoas poderiam passar por mim e olhar nos meus olhos. Mas quando você não tem como fazer isso, talvez você em casa não tenha como esconder sua mão suja, murcha, ressequida. Talvez aquilo que te desonra está muito na cara. Todo mundo sabe. O teu pecadão de 40 anos atrás, de 30 anos atrás, de 5 anos atrás, de 6 meses atrás. E você sabe que as pessoas olham para você e te desonram. Como eu disse para vocês, honra tem muito mais a ver com aquele objeto que você adora. Tem muito mais a ver com aquele a quem você serve, aquele a quem você mira. Eu sou de uma época onde as pessoas mais abastadas da igreja sentavam-se à frente dos templos. Elas tinham um lugar de honra. Por quê? Porque elas eram. Sempre elas vinham com um título acompanhado: doutor, doutora, senhor, senhora. E elas eram ouvidas, e elas eram respeitadas pelo que elas tinham. E infelizmente nós não tínhamos naquela época um mudinho, surdinho, que não tinha televisão na internet. Então realmente tudo era arrumado para aquelas pessoas. Esse homem da mão ressequida não seria recebido. Qualquer desculpa seria utilizada para que aquele homem fosse colocado para fora do recinto, ou que pelo menos não fosse observado, fosse invisibilizado, tomasse o chá de sumiço. Mas os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos pensamentos. Ele não pensa igual a nós. Aquilo que Ele é nos ensina sobre honra. O Senhor poderia ter feito qualquer coisa, amados. Qualquer coisa. O Senhor poderia ter promovido uma cura secreta. O Senhor poderia ter feito ele tirar a mão do bolso, e quando ele tirasse aquela mãozinha escondida, está uma mão recomposta. Mas não foi isso que aconteceu. O texto em Lucas nos fala que Jesus chamou ele para o centro. Para o centro. Jesus não chamou para o cantinho, para que não interferisse a ordem do culto. Jesus não chamou ele para a sala pastoral, para que ele não atrapalhasse tudo o que estava acontecendo. Afinal de contas, precisamos fazer o barco rodar. Tem que girar, a roda tem que girar. Não. Na autoridade que só Deus tem, Jesus promoveu um ato de dignidade incrível. De dignidade incrível, que só Deus pode fazer. E é uma aula para nós que nos dizemos discípulos dele. Ele chamou para o centro. Para o centro. Eu imagino esse homem, e a cena vem muito visível para mim. Ele vendo Jesus chamando, com a mão escondidinha, dizendo:
Vou. Tremendo. A sua vergonha estava ali. Eu não sei se esse homem aparentava a mão dele, ou se ele passava a vida inteira com a mão escondida. Ah, pastor, é impossível isso. É não, gente. É não. Se a gente consegue esconder outros aspectos da nossa vida, quiçá uma mão ressequida, uma mãozinha podre. Eu conheço gente que fez um personagem a vida inteira. E foram honrados por homens. E na sua velhice, tudo aquilo que ele tinha foi desfeito. Castelo de areia ruiu. E quando a gente pensa que é só uma queda, não era. Era uma vida inteira escondendo a sua indignidade, mas sendo honrado pelos outros. Agora esse homem era um objeto de desonra. Ele era o escárnio em pessoa. E para piorar a situação, Jesus não poderia curá-lo. Afinal de contas, estamos no sábado. E esses homens guardam a lei. Como eu disse para vocês, eles são os detentores da verdade de Deus. É incrível como uma passagem tão curta, se fosse sintetizada, se fosse absorvida por nós, se fosse entendida por nós, talvez o nosso poder de influência sobre as questões de honra seriam muito mais bem entendidas. E nós entenderíamos que o culto de quinta é tão honrado quanto o do domingo, porque não é o culto, é quem é cultuado. Mas o importante para o sacerdote era o dia, era o sábado. Guarde-o. Eles queriam um pezinho para desonrar a Jesus, para descredibilizá-lo, para apresentar que ele não tinha detenção da lei, e que ele não era versado e alfabetizado no mosaicismo. Ele não era. Não existia o apego. Mas eles estavam diante do próprio Deus, e o próprio Deus chamou o homem da desonra. Sabe por que ele faz isso? Porque ele nos amou quando nós éramos inimigos dele. A palavra diz que ele nos amou sendo nós inimigos do próprio Deus. Ele não nos amou quando nós éramos amigos dele. O amor dele foi manifesto no nosso ato de indignidade, de desonra, de inimizade. Não é por merecimento, é pelo que ele é. Quando aprendemos uma cultura de honra, nós entenderemos que o nosso irmão é muito importante. Por quê? Porque ele reflete o Senhor. O preço dele foi o sangue do próprio Deus na cruz do Calvário. Mas nós não entendemos o que é honra, queridos. Nós não entendemos. Na verdade, a gente vive uma sociedade que procura galgar sempre, vencer sempre, conquistar sempre, chegar sempre. Isso contaminou as nossas mentes. Contaminou. Nós honramos aquele que nos dá algum tipo de benefício. Nós honramos o pastor da nossa igreja, ou nós honramos o pastor famoso da internet. Ele merece ser compartilhado. Eu não sei quem ele é,
Eu não sei o que ele fala, eu não conheço a esposa dele, eu não conheço a vida dele, eu não conheço a igreja dele, eu não sei quem são as ovelhas dele, eu não sei se ele sai do púlpito e não cumprimenta ninguém, mas ele é digno da minha honra. Eu compartilho ele, e eu ainda digo que ele é o meu pastor, porque ele é famoso. O meu não. Eu conheço a irmã dele, eu conheço a filha dele, eu conheço os filhos dele, e se quiser eu lhe aponto os erros dos filhos deles, porque eu sei. E a gente cria uma cultura de desonra, que nos leva a desonrar o próprio Deus. Por isso dentre nós tem tantas pessoas que não dizimam, que não zelam, que roubam, que defraudam, que adulteram, que enganam. Não há honra. Não há honra. Se eu não sou capaz de honrar aquele que leva a palavra para mim, que serve ao Senhor há tantos anos, eu já ouvi, é o pastor fulano de tal que vai pregar, então acho que eu não vou, eu não gosto dele. Vocês entendem o peso disso? Eu desonro o pastor, eu desonro a igreja, eu desonro os irmãos, e eu desonro o Senhor. Agora vai identificar quem é o teu Deus. Na verdade eu gosto do pastor fulano de tal pregando, ele sim é bom. É porque você gosta de uma boa retórica, você gosta de um bom palavreado, você gosta de quem fala doce, claro e muito bem. Você não se importa com o conteúdo da palavra, você não se importa em estar na igreja adorando ao Senhor num culto. Você quer o culto do domingo, e o domingo à noite, porque ele é que é o bom. Cultura de honra. Ah, mas Jesus ensinou a gente o que é honra da base, do princípio. A palavra nos diz que o Senhor chama esse homem para o centro e diz: estenda a sua mão, mostra a tua desonra, porque Ele transforma tudo que é desonra em honra. Deus transforma aquilo que pode ser objeto de escárnio do outro em testemunho daquilo que Ele pode fazer. Amado e amada, não receba aquilo que a boca de crítica, que não te conhece, que não caminha contigo, que não sabe do teu joelho, que não sabe da tua leitura, que não sabe da tua busca, que vem te acusar. Diz a história que um editor de um jornal chamou 2 críticos para avaliarem um livro, e ele fez um teste. Ele mesmo escreveu a resenha do livro, e ele entregou para 2 repórteres diferentes, e disse para um: leia o livro, leia essa resenha que eu fiz do livro com um aspecto crítico. E para o outro ele disse: leia o livro sorrindo. E ele chamou algumas pessoas e disse: quem desses 2 é o mais inteligente? Quem vocês acham que é a pessoa que eu tenho que dar mais credibilidade? Quem é aquele que eu tenho que dar ouvidos? Adivinha quem foi que as pessoas votaram? Pastor, elas votaram naquele que falou alegre a resenha do livro. Não, eu disse para vocês que era a mesma resenha, era o mesmo texto, só que um leu crítico. O livro trata sobre assuntos do cotidiano de forma muito acelerada, portanto. O livro trata de assuntos do cotidiano de forma bastante acelerada. As pessoas julgaram como positivo, inteligente, aquele que foi crítico. Isso é marca de um tempo, de uma queda, de uma escolha, de um coração e de quem a gente adora. Servir ao Senhor com alegria geralmente vira a pessoa que quer se exibir.
Aquele que estuda bastante significa geralmente que ele não busca o Espírito Santo, ele não é inspirado, ele confia no próprio estudo. Crítica, 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 crítica. E a gente olha para a mão ressequida dos outros, dia após dia. Que Deus nos livre de sermos uma comunidade que fica a todo momento procurando a mão seca do outro. Mas que sejamos como Jesus, que trazemos para o centro e promovamos a cura. Aquela mão não era mais ressequida, aquilo não era mais trazido à tona, aquilo não se tornava uma desculpa para que no momento de conflito eu jogue na cara do outro a desonra dele. Eu sei os seus podres. Quem nunca ouviu isso? Quem nunca? Em nome de Jesus, espero que ninguém. Quem nunca disse isso? Eu sei os seus podres. Por isso que é fácil honrar quem está distante, porque eu não sei os podres dele, está escondido. Então eu honro a imagem dele. Não é isso que o Senhor quer de nós. Não é isso que o Senhor quer da nossa igreja. Não é isso que o Espírito Santo quer. Não é isso. Honramos ao Deus da quinta, honramos ao Deus da terça, honramos ao Deus do domingo, porque Ele é o Deus dos montes, dos vales, do deserto. Só tem entendimento disso, gente, quem já foi desonrado. Cultura de honra é ver o mais fraco com o mais forte, é trazer para o centro aquele que sofre, é aquele que é desvalido, que não tem nada para te oferecer, é aquele que não tem uma roupa boa para ver Deus, é aquele que não tem um dízimo mais atrativo para a gente, é aquele culto que tem um pastor que não é tão intelectual quanto o outro. É honrá-lo pelo Deus que o convocou para a boa obra. Se olhar para a terceira, quarta, segunda, primeira geração dele, cultura de honra é valorizar as pessoas que têm a mão sequinha, que não tem como esconder, que chega sujo, o vestido curto, a maquiagem intensa, a roupa que não é adequada para o ambiente, é trazer para o centro e promover cura. Jesus quer isso da gente. O Espírito Santo nos convida para isso, igreja. Cultura de honra é para ser praticada entre a gente, é uma atitude individual. Se você começa a honrar, você vai ver o que Deus vai fazer. Só aguarda. Essa reflexão, cheguei com meus amigos acerca disso. Eu já escutei algumas vezes: você não tem cara de pastor. Já disse: o que é uma cara de pastor? Explica. São bordões, a minha barba é pequena, a idade, sei lá o que é. Cultura de honra. Quando experimentamos o amor de Deus, quando experimentamos a graça redentora de Jesus, quando experimentamos a salvação, quando experimentamos a cura do Senhor da nossa mazela e a fuga do religiosismo barato que nos impõe dia, hora, lugar para o mover de Deus e do Espírito Santo, quando reconhecemos que o Senhor não opera só no domingo à noite, mas opera na segunda, nos AMEs. Você tem ido para o AME? Na terça-feira, nas orações, nos encontros ministeriais.
Você tem vindo para os seus eventos, no seu ministério? Quando entendermos cultura de honra, aprenderemos a ver pessoas com a mão ressequida, podre, traremos para o meio, e Jesus promoverá a cura. É uma comunidade de curados, não de gente com a mão escondida dentro das calças. Não queremos isso. Não queremos isso, igreja. Peça para o Espírito Santo de Deus sensibilizar o seu coração, e você aprenda a honrar pelo que Deus é. Aí começaremos a sentir na nossa comunidade, no nosso AME, no nosso ministério, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só assim, em nome de Jesus. Não fique procurando a mão ressequida do seu irmão para ser instrumento de uma futura acusação de uma cura no dia de sábado, porque é proibido. Ou para dizer que uma pessoa com esse tipo de mazela é desonrada e não pode ficar na nossa comunidade. Ou depois de 30 anos você continuar com o dedo em rixe, dizendo que nunca esqueceu aquilo que o Senhor já jogou no mar do esquecimento, fazendo cosplay de Satanás. Afinal de contas, copiamos aquele a quem servimos. A palavra de Deus é lança, é espada. Ela nos traz alegria, mas ela nos traz confronto. Ela nos traz desafio. Ela nos dá uma lapadinha aqui e acolá. Precisamos aprender sobre honra. Amém? Abram suas Bíblias deixa eu ver se eu não estou estourando o tempo, meus irmãos queridos. Isaías 61, nós vamos ler juntos. A partir do versículo 1, Isaías 61. O que é que o profeta maior nos fala? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Para que ele me ungiu? Para pregar boas novas aos pobres. Olha que interessante. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, trazer para o centro, né, gente? A proclamar a libertação aos cativos. Vocês estão vendo alguma coisa aqui que está beneficiando o profeta? Não, né? Mas vamos lá. E a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Pode continuar. Versículo 4. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os rebanhos de vocês. Estrangeiros serão seus lavradores e vinhateiros. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor. Serão conhecidos como ministros do nosso Deus. Comerão as riquezas das nações e se orgulharão do que era a glória delas. Continua. Em lugar de vergonha, vocês terão o quê? Fala, igreja. Dupla honra. É aqui e lá. Ele te traz para o centro. Em lugar da afronta, exultarão na herança recebida.
Por isso, em sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. É isso que o Senhor tem para quem tem honra, para quem dá honra, dupla honra. É isso que Ele tem. Aleluia. Vamos orar. Senhor Jesus, consagramos a Ti, Senhor, mais um culto de adoração a Ti. Nos ensina na Tua palavra, nos alimenta na Tua palavra, nos ensina, Senhor, a sermos parecidos contigo, nos ensina a honrar, nos ensina a ter cultura de honra, Senhor, nos ensina, Senhor, a ter reconhecimento, Senhor, que nós somos homens e mulheres de mão ressequida, já fomos, Senhor, mas Tu nos trouxe para o meio, para o centro, e promoveu cura, e nós queremos curar também. Nós queremos, Senhor, ao invés de cinza, coroa. Nós queremos óleo de alegria, não pranto. Queremos veste de louvor. Não queremos espírito angustiado. Nós queremos isso para os nossos irmãos. Queremos para aqueles que entrarem aqui na nossa igreja. Queremos reconhecer, Senhor, e honrar aqueles que estão à frente dos nossos ministérios. Queremos honrar, Senhor, os ministérios da nossa igreja, os nossos pastores. Queremos honrar, Senhor, os nossos líderes. Queremos honrar os nossos irmãos, aqueles que sentam do nosso lado, aqueles que chegam, Senhor, despidos de uma aparência, Senhor, que seja de honra. Nós honramos pelo que Tu és, Senhor. Nos ensina, Senhor, nos ensina. Nos faz sal da terra, Jesus. Oh, Jesus. Toca a Tua igreja. Desperta, Espírito Santo de Deus. Desperta no Senhor, desperta no Senhor, desperta no Senhor. Os dias são breves, Senhor. Nos ensina a honrar, Senhor. Quebra em nós, Senhor, essa natureza diabólica da desonra, Senhor, da crítica, do apontamento, do dedo em riste, da intelectualidade fajuta, Senhor, feita para desmerecer o próximo, naquilo que eu acho que ele não tem. Enquanto Tu nos ensina, Senhor, a trazer para o centro aquele que está desonrado, Senhor, e honrá-lo. Tu nos deixa autoridade para isso, Senhor, nos faz incorporar isso como ar que a gente respira, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Ensina-nos na Tua palavra, a Tua palavra é a verdade, Senhor, nos instrui nela. Queremos ser parecidos contigo, Senhor, e não com aquilo que o mundo apregoa como normal, como razoável, como aquilo, Senhor, que as igrejas cegas dizem que é o certo, Senhor, e não é. Porque a Tua palavra nos ensina, Senhor, a honrar, não respeitar a fama, Senhor. Em nome de Jesus, desperta-nos, põe em nós, Senhor, um coração igual ao Teu, nos instrui na Tua palavra. Amamos o Senhor, obrigado pela oportunidade, Senhor, de recebermos, Senhor, assim como o maná, Senhor, a Tua palavra, que é viva e é eficaz para quebrar os nossos corações e transformá-los em novos. Cuida da nossa vida, Senhor, leva-nos em paz para nossos lares, em nome de Jesus, amém. Aleluia, louvado seja o Senhor.